Gente, nós vamos começar agora a unidade 3, né, que é relevo. A gente terminou a unidade 2 de cartografia e a gente vai iniciar agora um tema bem diferente de cartografia, que tem a ver com geografia física, onde nós vamos estudar relevo, nós vamos estudar rochas, minerais. É um assunto que eu gosto muito. Eu preferia 1000 vezes dar essa aula na sala de aula mesmo, com quadro branco, com vocês, tirar as dúvidas de vocês pessoalmente. Porém, eu vou me esforçar bastante para conseguir passar o conteúdo para vocês nesse formato que eu escolhi, que é por meio dessas videoaulas nesse formato, que eu espero que esteja ajudando vocês a compreender melhor o conteúdo. E assim, eu vou logo pedindo para vocês, quando vocês enviarem as atividades para mim, se vocês não conseguiram compreender algum conteúdo, algum assunto, envie as dúvidas de vocês para mim, para que eu possa ter uma ideia. Eu vou recebendo o resultado do simulado, que é um simulado que é diagnóstico, era para a gente poder sondar se vocês estão ou não compreendendo o conteúdo. Então, ele tem uma importância muito maior de eu identificar a dificuldade de vocês do que julgar a nota para vocês. Eu acho que não é momento para isso, é momento da gente identificar se vocês estão ou não conseguindo aprender. Esse que para mim é o mais importante, é vocês estarem aprendendo. Então, se vocês estão com dúvidas, né, não tenham vergonha de comentar aqui mesmo no vídeo, ou na hora de enviar a atividade, falar: tia, eu fiz a atividade, mas eu não entendi. Falem separado da atividade, porque às vezes eu corrijo a atividade, coloco no meu caderno, né, que vocês fizeram a atividade. Porém, é o que eu posso fazer no momento por conta do tempo, né? Por incrível que pareça, assim, o professor tá com mais trabalho nesse período de pandemia, porque a gente tem que ir lá corrigir as atividades, preparar a aula, preparar a videoaula. E eu trabalho em outras instituições, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, né? E aí, se vocês me mandarem as dúvidas separadinho da atividade, sem ser nas imagens, vai ficar mais fácil para mim saber se vocês estão ou não acompanhando, tá bem? Então, sempre mandei as dúvidas de vocês. E aí, como eu coloquei nessa imagem meio bonita no fundo para vocês, né, que é uma imagem de um relevo, e aí vocês conseguem perceber, né, que o relevo é bem diferente do que a gente conhece aqui na nossa cidade. E aí sempre eu começo as unidades com uma imagem e algumas perguntas para vocês. Eu vou tirar aqui minha câmerazinha, né, para não atrapalhar o slide. Então, eu coloquei uma imagem do trecho da rodovia estadual de Santa Catarina na Serra do Rio Rastro. É aqui no Brasil, tá bem? Em Santa Catarina. Mas mesmo aqui no Brasil, se vocês fizerem comparativo com o relevo daqui de São Luís, por mais que a gente sue a testa para subir uma ladeira, mas uma ladeira não tem nem comparação com este relevo da imagem. E existem relevos muito mais íngremes do que esse da imagem, porque aí não é montanhas, viu, gente? É serra, ou seja, é menorzinho que montanhas. A gente vai aprender melhor isso lá no tema 3, sobre relevo. Então, não vamos adiantar conteúdo, vamos tentar compreender aí essa imagem a partir das perguntas que foram colocadas aí. Descreva a paisagem retratada na foto. Peço para vocês fazerem isso no caderno de vocês, tá bom? Vocês deem pausa no vídeo. Descreva para mim como vocês identificam essa paisagem. Essa aqui já é a primeira tarefa, tem uma outra tarefa no final da aula, tá? Descrevam para mim essa paisagem retratada na foto. Digam para mim quais são os elementos naturais e os elementos culturais que vocês estão identificando na paisagem. Anotem no caderno de vocês, coloquem a pergunta e a resposta de vocês, tá? Segunda questão. Em sua opinião, as formas do terreno retratado na foto sempre foram assim, do jeito que está na foto, ou se constituíram ao longo de muitos anos? Coloque aí. Olha que vocês já assistiram um documentário super legal que introduziu vocês no assunto, então vocês já devem ter uma certa ideia. Aproveitem esse conhecimento aprendido no documentário e coloquem aí a opinião de vocês. Não tenham medo de errar. Terceiro, com base na leitura de da imagem, é possível afirmar que o estudo das formas da superfície terrestre é importante para a compreensão do espaço geográfico. Eu vou explicar essa questão para vocês. Essa forma que vocês estão vendo na imagem, essa forma de relevo que vocês
descreveram. Comparem essa forma com as formas de relevo da cidade da gente, de São Luís. Vai haver mudanças na forma como o ser humano vai se relacionar com o espaço geográfico. Se essa forma se alterar, onde tem montanha vai ser do mesmo jeito onde não tem montanha. Isso vai influenciar a relação do ser humano com o espaço geográfico. Entender essas formas de relevo é importante para o ser humano? Responder aí na terceira questão se é importante ou não. E aí nosso primeiro temazinho aqui é a estrutura da Terra. Mas para a gente poder entender a estrutura da Terra, a gente vai ter que voltar muitos e muitos anos, né? E aí por isso que foi importante o documentário, vocês assistirem o documentário para se introduzirem no assunto. Pois o documentário ele mostrou perfeitamente toda a trajetória que a Terra passou, né, na sua formação, tá bem? Porque a Terra ela se formou. E aí, para a gente poder dar um pontapé, né, na formação da Terra, a gente vai aprender aqui uma das teorias para o surgimento da Terra e de outros astros também, que foi o grande Big Bang, que foi o fenômeno, grande explosão. Big Bang significa grande explosão, que ocorreu aí há cerca de 4,6 bilhões de anos, há muito tempo atrás. A gente não tem nem noção que o ser humano está há pouquíssimo tempo vivendo na Terra. A Terra já viveu aí bilhões de anos. Então a gente aqui está há pouquíssimo tempo mesmo na Terra, mas a gente já conseguiu modificar muita coisa nela. Mas antes do ser humano, né, aconteceu muitas coisas na Terra, mas aí tem-se a acreditar, é a teoria mais aceita. Existem outras teorias, tá bem? Aqui a gente não vai entrar no mérito de se vocês acreditam ou não nessa teoria, a gente está estudando ela, mas isso não significa que vocês têm que acreditar nela, mas a maioria dos cientistas, eles acreditam nessa teoria, tá bem? Que a Terra surgiu aí a partir dessa grande explosão, e diz que todo o universo estava concentrado num único ponto, e esse ponto ele explodiu, e ao longo dessa explosão foi se expandindo, como está na imagem, vocês podem ver aí que do ponto no meio foi se expandindo para as laterais em todas as direções. A matéria que deu origem a planetas, galáxias, corpos celestes, minerais, que nós utilizamos esses minerais, o ar que a gente respira. Todos esses planetas surgiram a partir da matéria dessa grande explosão. E aí essa matéria ela foi se unindo, né, se aglomerando e formando o planeta Terra. E inclusive nessa imagem que eu coloquei aí para vocês no slide, tá mostrando a Terra lá no início. Se vocês olharem aquele planeta lá no fundo, né, tá melhor representado. A Terra no início era uma bola de fogo, tá bem? E aí era uma grande bola de fogo. E aí por isso demorou muito tempo para a Terra poder se esfriar. Então, desde o Big Bang, muitas transformações ocorreram. Não foi de uma hora para outra, demorou muito para que a Terra pudesse se modificar do jeito que a gente conhece ela. Mas aí, no iniciozinho, tudo era muito incandescente, era uma bola de fogo, tudo muito quente. E ao longo do tempo ela foi se esfriando, tá bem? Como aconteceu isso ao longo de muito tempo e muitos eventos ocorreram, a gente divide a Terra de acordo com o tempo geológico. A gente chama de tempo geológico da Terra. Como é que a gente consegue identificar os eventos que aconteceram nesse longo tempo? A gente utiliza a análise de fósseis que são encontrados nas rochas, e a gente tem como calcular quanto tempo esse fóssil tem de vida, quanto tempo esse fóssil ele está ali. E a gente tem uma noção, a partir desse fóssil, quais foram os eventos que ocorreram, tá bem? A gente consegue até identificar a partir do fóssil qual era o tipo de atmosfera que existia na Terra. Então o fóssil ele é como se fosse, a partir dele, da análise dele, a gente consegue entender o que aconteceu ao longo de vários momentos do tempo desses 4 bilhões que a Terra já teve, tá bem? E é importante vocês entenderem que existe forma da gente calcular, mas eu não vou explicar para vocês porque é um assunto do ensino médio
Então, vocês ainda têm que estudar muitas e muitas coisas até chegar nesse assunto, né? De como é calculado o tempo de um fóssil, tá bem? Então, outro professor de geografia ou eu mesma no futuro irei explicar para vocês como é que ocorre isso, tá? Esse cálculo. O importante que vocês entendam é que esse cálculo é feito a partir desses fósseis, como tá nessa segunda imagem. É como se cada camada de rocha que está sendo representado nessa segunda imagem tem um fóssil, né? Que vai esse fóssil ele vai nos dizer que eventos ocorreram nesse período do tempo da Terra. E aí, gente, agora respirem fundo para vocês anotarem. Olha, gente, anotem, tá bem? Tudo que eu falar, tudo que é importante que eu falar para vocês anotarem, anotem no caderno de vocês. Vai ajudar vocês a fazer a tarefa do final desse vídeo, tá? Como eu disse para vocês, a Terra tem 4 bilhões de anos, é muito tempo. Então, assim como nós também dividimos o tempo, vocês já pararam para pensar que a gente divide o tempo? Qual é o tempo maior que a gente tem? A gente divide o tempo em, por exemplo, século. O século ele tem 100 anos, tá bem? Ou 10 décadas. Então, o século tem 10 décadas. Cada década tem 10 anos. Cada ano tem 12 meses. Cada mês tem 4 semanas. Cada semana tem 7 dias. Vocês compreenderam, a gente? E o dia tem 24 horas. A hora tem 60 minutos. Os minutos tem 60 segundos. Então, a gente está dividindo o tempo. Por que é importante dividir o tempo? Se não houvesse essa divisão de tempo, eu conseguiria dizer para vocês a minha data de aniversário? Ou quando a hora que eu nasci? Não, porque a gente não teria como saber, mas eu consigo dizer para vocês, gente, eu nasci às 11 horas do dia 23, olha, 23 do mês de fevereiro do ano de 1992. Entenderam? Eu consigo dizer para vocês quando eu nasci, porque a gente divide o tempo para a gente saber os eventos que acontecem nesse tempo. Então, quando vocês estudarem história, vocês vão saber que, por exemplo, sei lá, as primeiras cidades surgiram há 3.000 anos antes de Cristo. Então, olha só, a gente tem uma noção de tempo, a gente consegue identificar onde cada coisa aconteceu. Quando eu nasci, quando vocês nasceram, quando o presidente foi eleito. Vocês entenderam? A gente consegue saber porque a gente dividiu o tempo. E a gente consegue identificar o ano, o mês e o dia. Por que nesse período que a Terra teve de 4 bilhões de anos, nós também não podemos identificar os eventos que aconteceram? Que foram muitos eventos. A gente pode. Tanto que eu vou falar para vocês como é que o tempo geológico é dividido e vocês vão anotar no caderno de vocês, tá bem? Depois que eu explicar e vocês anotarem, aí eu vou começar a riscar aqui e mostrar para vocês essa tabela que tem aí no slide. Anotem aí. O tempo é dividido em eões, eras, períodos e épocas. O éon, anotem ainda em pausa se for necessário. O éon, ele é a parte maior do tempo, tá bem? Ele é a parte maior. Quais são os éons que nós conhecemos? Adiano, que não tá aí, tá bem? A gente está começando do mais antigo para o mais atual, tá? Adiano, que é quando a Terra era uma bola de fogo. Como é que se escreve adiano? H-A-D-E-A-N-O. Adiano, inclusive, vem de Hades, que significa inferno para os gregos. Então, os gregos deram nome para essa palavra. Então, adiano, inferno, é porque era uma bola de fogo. É para a gente ter uma referência de que a Terra, nesse período do éon adiano, a Terra era uma grande bola de fogo. Depois do Adiano, nós temos o Arqueano. Depois do Arqueano, o Proterozoico. O que aconteceu no Arqueano? Lá no Arqueano, a Terra estava resfriando, só isso. A Terra estava resfriando, tá bem? No Adiano, a Terra era uma bola de fogo durante bilhões de anos. No Arqueano, a Terra passou o tempo todo resfriando e os continentes estavam sendo formados, os primeiros continentes. E no Proterozoico, tá bem? Ainda estava se resfriando, mas a vida surgiu. Só que é a vida unicelular, tem uma única célula. Era tipo bactérias, tá bem? Isso no Proterozoico, mas vocês podem anotar aí para lembrar.
E o Fanerozoico é o éon onde nós estamos agora, gente. Nós estamos no éon Fanerozoico. E aí o éon Fanerozoico é o único que se subdivide. O Adiano, o Arqueano, o Proterozoico não se subdivide em nada, porque não acontece muita coisa, não tem por que subdividir. Para que eu vou subdividir o Adiano? Ah, na era tal, a Terra era uma bola de fogo. Na era outra, a Terra ainda era uma bola de fogo. Não tem porquê, não está acontecendo muita coisa. Mas no Fanerozoico, quando surge a vida multicelular, as plantas e os animais diversificados, surge toda hora alguma coisa está acontecendo, um animal está surgindo, entenderam? Toda hora está acontecendo alguma coisa e foi necessário dividir. Então, depois da divisão do éon, que foi a nossa primeira divisão, nós temos o éon sendo dividido em era. O único éon que é subdividido é o Fanerozoico. E o Fanerozoico se subdivide em 3 eras, tá bem? A era Paleozoica, tá bem? E aí vocês podem colocar aí entre parênteses, vida antiga, tá bem? Que foram as primeiras vidas diversificadas. Mesozoica, que é vida do meio. Para quem tá dúvida de como escreve, tá bem aí na tabela, tá bem, gente? É só vocês procurarem ali, ó. Fanerozoico, Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Mesozoica, vida do meio, porque foi a vida ali que não é o tipo de vida que a gente vê hoje, mas também não é a vida que a gente via bem lá no início antigamente. É os dinossauros, tá bem, gente? É a vida do meio. Eu vou já explicar para vocês. Cenozoica é a vida recente. Ó, recente. É os seres humanos, tá bem? Os mamíferos. Então, nós temos aí, ó, Fanerozoico dividido em 3 eras. A era é dividida em 3. Paleozoica, vida antiga, Mesozoica, vida do meio e Cenozoica, vida recente. Eu não vou explicar para vocês os períodos e a época. É basicamente subdividindo cada vez mais para a gente poder identificar os eventos. Eu vou destacar para vocês só alguns períodos. Basicamente, o período é a subdivisão das eras, tá bem? É como se fosse os meses do ano, tá bem? O ano, né, é subdividido em 12 meses, então a era paleozoica é subdividida em cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. Cada um desses períodos aconteceu alguma coisa de especial para ter ocorrido essa subdivisão, tá bem, gente? A era mesozoica é subdividida em Triássica, Jurássica, Cretácea. E a Cenozoica é dividida em Terciária, e Quaternária. Nós estamos no período quaternário da era Cenozoica do éon Fanerozoico. Respirem fundo, voltem o vídeo se for necessário, tá bem? Basicamente é o tempo geológico sendo dividido em éon, era, período e época. Os mais importantes é éon, era e período, tá? E o único éon que é subdividido em era é o éon Fanerozoico, tá bem? Que é Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Como eu disse para vocês, Paleozoica é a vida antiga. Então, tudo aquilo que aconteceu no Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, foram acontecimentos muito antigos, as primeiras montanhas, os primeiros continentes, os primeiros seres vivos na Terra, entenderam? Na era Mesozoica, que é Triássico, Jurássico e Cretáceo, período ali, o período Triássico foi quando os dinossauros surgiram. O período Jurássico foi o apogeu dos dinossauros e o Cretáceo foi o fim dos dinossauros, tá bem? E na Cenozoica, quando os dinossauros eles foram extintos, não tinha mais, não existia mais ameaça para os mamíferos. Vocês sabiam que nós somos mamíferos, né, gente? Seres humanos. Foi a partir daí que os seres humanos posteriormente surgiram. Foi por causa do fim dos dinossauros. Os dinossauros, se eles não tivessem sido extintos, os seres humanos não iam competir, porque os dinossauros eles eram muito mais competitivos e muito mais predadores do que os seres humanos. Os seres humanos ainda nem existiam, tá, gente? Os seres humanos não conviveram com os dinossauros. Os seres humanos surgiram muito depois dos dinossauros terem sido extintos. Mas a gente pode entender que os seres humanos só surgiram porque os mamíferos conseguiram se espalhar pela Terra por causa do fim dos dinossauros, tá, gente? E a era Cenozoica, que era mais recente, é justamente aí a formação das montanhas mais recentes que a gente conhece, dos continentes mais recentes, dos seres vivos
mais recentes, que no caso o ser humano é recente, como eu falei para vocês, é bem recente. E é isso. Anotem as informações mais importantes que eu comentei com vocês, tá? E aí a Terra foi resfriando, tá bem? E agora a gente compreende melhor aí como é a estrutura interna da Terra, tá bem? Eu coloquei aí 2 imagens para vocês poderem entender como se dá a estrutura interna da Terra. Nessa primeira imagem vocês podem ver que a Terra, aliás, a segunda imagem tá melhor de compreender, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó, essa imagem bem aqui tá melhor de compreender. A Terra, ó, ela pode ser dividida em núcleo, manto e crosta. O núcleo é o que está mais internamente na Terra, tá bem? Nós vamos ver ele um por um. Só que o núcleo ele pode ser subdividido em núcleo interno e núcleo externo, tá bem? E aí nós temos o manto, e o manto ele também pode ser subdividido, tá bem? Em manto interno e o manto externo, o manto inferior e o manto superior, tá bem? Mas não se preocupem com isso agora. E aí, ó, gente, a crosta, que é onde nós estamos em cima, ela é a camada mais fina da Terra, tá bem? Se vocês observarem nesse mapinha bem aqui, ó, só essa partezinha aqui é a crosta, tá bem? É só uma casquinha, é a crosta terrestre. Aqui é o manto e aqui é o núcleo, tá bem? É como se essa aqui fosse uma fatia aqui da Terra, ó. Então, basicamente é isso. A crosta terrestre é uma camada bem fininha de rocha que resfriou, entendeu? Naquele processo lá no início. E é onde nós estamos agora vivendo em cima dela, da crosta terrestre. Mas nós vamos entender agora cada um deles particularmente. Deixa eu ver aqui o tempo. Já tá ficando bem louco. Então, olha só. Nós temos aqui, né, o núcleo da Terra, né? É a camada mais distante da superfície terrestre. O núcleo, gente, ele é composto de ferro e níquel. Mas lembra que eu falei para vocês que o núcleo ele pode ser subdividido em núcleo interno e núcleo externo? O núcleo interno, gente, ele tem tanta pressão, a gravidade puxa tanto ele fica tão juntinho, que esse ferro e níquel que formam o núcleo, ele torna o núcleo interno sólido. Imagine, vocês sabiam que a moeda é feita de níquel? E imagine uma moeda. É como se o núcleo da Terra fosse uma enorme moeda de níquel e ferro. O núcleo interno. O núcleo externo, ele não é sólido. Ele é já mais pastoso. Mas ele também tem uma composição de ferro e níquel predominante, só que ele não é sólido. Ele é mais pastoso. E a temperatura no núcleo chega a 6.000 graus Celsius. Então imaginem aqui, por exemplo, tá 40 graus, enfim, tá muito quente. Imagine 6.000 graus Celsius, né? Então, só para vocês terem uma noção. Mas lembrem-se, o núcleo é dividido em núcleo interno e externo. O núcleo interno é sólido, porque o ferro e o níquel estão tão juntinhos que parece uma moeda, tá bem? Só que redonda. E o núcleo externo, ele é mais pastoso. O manto é a camada intermediária. Ele fica entre o núcleo e a crosta terrestre. A temperatura pode chegar a 3.000. Podem observar que ao longo que tu vai se afastando do núcleo da Terra, a temperatura ela vai diminuindo, tá, gente? Tanto que na superfície aqui onde nós estamos, temperaturas que permitam a vida, permitam nós vivermos aqui. Então, olha só, é composto por material e a temperatura no manto pode chegar a 3.000. Mas quanto mais próximo da crosta terrestre, vai diminuindo essa temperatura, tá? Ele é composto por material pastoso. E esse material pastoso, que é extremamente quente, nós chamamos de magma. E o magma, ele é, como eu disse, quase líquido. E aí vocês podem observar aqui na imagem. Tá vendo aqui, ó? Lembra que eu falei pra vocês que o manto é dividido em manto inferior e manto superior? O manto superior, ele tá o tempo todo se movimentando. Vocês estão vendo? Olha, gente, como é assustador. O magma, ele tá se movimentando aqui, ó. Tá bem? Ele tá se movimentando.
é como se estivesse se movimentando, é como se fosse uma centrífuga, entendeu? Como tá na imagem, nesse sentido que eu coloquei para vocês. Isso faz com que a crosta terrestre, ó, se parta, se fragmente. É isso que forma as placas tectônicas, tá bem? Nós estamos em cima de uma placa tectônica, de uma crosta fragmentada. A gente está em cima da placa sul-americana, mas isso aí é o tema do próximo capítulo, tá? Então, não precisa se preocupar, eu vou voltar quando for necessário. Mas as placas tectônicas surgem a partir do movimento do magma que acontece aí nessa camada intermediária que é o manto. Nesse momento, esse magma está se movimentando e fazendo as placas tectônicas se movimentarem também em cima desse, como um barco se movimentando com a maré de um oceano. Então, os continentes eles não estão paradinhos. O Brasil, por exemplo, está se afastando da África. Tá bem? Tá acontecendo aí um afastamento. Quem é que faz o Brasil se afastar da África? Esse magma que tá levando esses continentes como se fossem um barco em cima de uma onda, entendeu? A gente está sendo levado pelo movimento do magma. E por fim, não menos importante, nós temos a camada mais fina, que é essa camada, ó, essa camadinha bem aqui, ó, que é como se fosse uma casca de ovo. Vocês já comeram um ovo cozido? No meio do ovo tu tem a gema, né, que é como se fosse o núcleo. A parte branca é o manto e a casca do ovo que vocês vão quebrar, vocês quebram a casca do ovo, é como se fosse a crosta terrestre fragmentada em placas tectônicas. Então, dá pra gente comparar o interior da Terra com um ovo cozido. Então, basicamente, a crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra, é formado por minerais e rochas e resfriadas, né, o magma resfriado. E essa crosta terrestre, essa camadinha bem fina onde nós vivemos, ela pode ser dividida em crosta continental, que é onde nós estamos agora, e a crosta oceânica, que está debaixo do oceano, tá bem? Aí o que é importante vocês observarem sobre a crosta terrestre? A crosta continental, ela é mais grossa do que a crosta oceânica, como vocês podem ver na imagem. Imaginem que nós estejamos aqui em cima da crosta continental. Nós estamos aqui em cima da crosta continental. E aí, ó, a espessura da crosta continental é maior do que a espessura da crosta oceânica. E aí, gente, para finalizar, eu quero que vocês façam um mapa mental, um resumo sobre esse assunto. Eu botei umas inspirações para vocês, mas eu quero que vocês façam do jeito de vocês, desenhem, escolha algum desenho, podem colorir, podem colocar aí as informações que vocês acharam mais interessantes que eu falei. E não é só sobre estrutura da Terra, pode ser sobre todo o assunto que eu falei aqui. Vocês podem aí pegar inspirações na internet e fazer o próprio resumo de vocês, tá bem? É sempre um prazer dar aula pra vocês. Já falei pra vocês, se vocês quiserem que eu explique melhor algum assunto, me avisem lá na hora de entregar a atividade, façam um resumo bem bonito, façam as anotações, responda as questões lá do início do capítulo do vídeo que eu passei pra vocês. E é isso, gente. Beijos.